Olá, vamos falar um pouquinho sobre estresse? Imagina que você está numa situação de perigo ou de ameaça. O que acontece? Você tem uma reação natural para se adaptar a essa situação. Ou você vai lutar, vai às vias de fato, vai enfrentar, ou você vai fugir para se salvar. É uma boa reação, certo? Tem um componente físico e tem um componente emocional. Mas se é uma boa reação, por que a gente fala que o estresse não é bom? Depende. O estresse pode ser bom, sim. Aliás, sem estresse, acho que nem a espécie humana estaria presente na Terra. A gente não teria sobrevivido, né? Sem esse estado de alerta. Mas, quando ele passa da conta, ele passa a ser ruim, prejudicial. O que é passar da conta? É quando ele dura por um tempo prolongado, excessivamente prolongado. Por exemplo, o estresse libera o hormônio do cortisol, que coloca a gente nesse estado de alerta, e isso é muito bom. Mas esse hormônio, se ele ficar muito tempo no organismo, em quantias muito grandes, ele começa a prejudicar. Excesso de cortisol vai causar aumento de açúcar no sangue por um tempo prolongado. Vai causar baixa de imunidade, vai causar maior probabilidade de você ter um AVC, aumento da pressão arterial. Então, dá para entender, né, que ele pode ser bom e ele pode ser ruim se ele ficar muito tempo. E quando é que ele fica muito tempo? Quer ver um exemplo? Você tem lá a família e uma pessoa mais velha, digamos um homem velho da família, se aposentou e se vai morar naquela casa e ele não tem nada para fazer, está tudo ótimo na vida dele, e ele começa a ter sintomas de ficar irritado, de ter insônia, e as pessoas, por que ele está assim? Deve ser porque ele está velho, né? Porque não tem nenhuma razão dele estar assim. Só que tem. Esse velho está estressado. Sabe por quê? Ele tem uma tarefa só na família, ele tem que comprar pão todo dia na padaria. Ele acorda cedo, vai na padaria, compra o pão e volta. Simples assim, não. Que ele tem que atravessar uma avenida, passar muito carro, a velocidade do andar dele não dá conta de chegar no fim da avenida. Quando o sinalzinho do hominho verde lá, que permite que o pedestre atravesse, desaparece. Ele não tem rapidez suficiente. E aquele semáforo está sempre quebrado. Ele tem que atravessar sem semáforo mesmo. E a visão dele também já não é muito boa para saber se o carro está vindo, se o carro está vindo em velocidade que dá para ele passar ou não dá. E ele já não pode correr tanto. Ele não confia nele. Ele vai e volta, mas aquela avenida causa estresse. Ele tem medo de ser assaltado. É muito cedo, o sol nasceu, é um bairro meio deserto, muito residencial. Então ele vai olhando para os lados e ele sabe que se ele for assaltado, ele vai sair perdendo para o bandido, sem dúvida alguma. Aí ele chega na padaria, ele vai todo dia, já conhece as pessoas e tal, e os balconistas, os frequentadores habituais que estão ali, se dirigem a ele, fazem umas brincadeiras, gritam umas frases, como brincadeira, numa boa. Só que ele não percebe assim, ele percebe aquilo como bullying. Então, mais um estresse, ele não tem como reagir, dá aquela risadinha amarela, pega o pão dele e volta. Isso todos os dias. Então, todo dia vai se acumulando estresse nele, vai se acumulando cortisol nele. Então, era um exemplo que eu queria dar. E é interessante também perceber que uma situação é ameaçadora ou perigosa para uma pessoa, para outra não. Não é que não seja, depende de como ela percebe a situação.
Então, aquelas brincadeiras dos balconistas na padaria, alguns iriam perceber como, camaradagem, gente boa, legal. Mas e o nosso velho do nosso exemplo não percebe, ele percebe como bullying, como ameaçador, desagradável. Então, o fator psicológico, a habilidade psicológica da percepção também influi no estresse. Algumas pessoas são mais propensas a ser, assim, digamos, vítimas do estresse, porque elas têm algumas características que facilitam isso. É delas, é o modo de ser delas. Por exemplo, as pessoas muito preocupadas, ou as pessoas perfeccionistas, as pessimistas, aquelas que têm uma tendência a ver sempre o lado mais difícil, mais triste de cada situação. As pessoas persecutórias, sabe? Aquela que sempre acha que ela que vai ser a primeira da lista dos demitidos da empresa, ou aquela que sempre acha que os outros estão falando mal dela. As pessoas com uma baixa autoestima, que acham que não vão ser capazes de lidar com uma situação difícil. Elas tendem a perceber como ameaçadora uma situação que necessariamente não é. Porém, essas características só são facilitadoras. Elas não são uma lei absoluta. Você pode ter essa característica e se preservar de ter estresse. Por quê? Você vai ter... Bom, aí tem uma necessidade, você tem que se autoconhecer. Psicologia, né, ajuda bastante. Por quê? Você vai reconhecer em você quando uma dessas situações gatilho que desencadeiam o estresse está começando a aparecer. Sabe, você tem que ficar esperto, prestar atenção, se observar e dizer, opa, para, isso aqui é a minha percepção, isso aqui é a minha característica que está levando a essa percepção, vamos parar com isso. Vamos dizer não para o estresse. Então, é perfeitamente possível, é viável, é um treino, claro, é o autoconhecimento. O estresse é uma síndrome, mais do que só uma desordem, porque ele tem muitas facetas, ele é produzido por mais de uma causa. Ele sempre tem uma causa física, uma causa psicológica e uma causa ambiental, sempre. E ele se manifesta por um conjunto de sintomas, não é um único sintoma. O estresse abre portas para outros distúrbios secundários a ele. Por exemplo, tem alguns distúrbios de pele que são característicos, a psoríase, o vitiligo, distúrbios intestinais, flatulência, dor de estômago, insônia, depressão, câncer. Tudo isso pode ser decorrente de um estresse. O estresse não é de um tipo só, tem alguns tipos de estresse. Existe o estresse agudo, que é aquele estresse bom, que não precisa de tratamento nenhum. E existe o estresse crônico, pode ter causas remotas. Você teve um trauma na sua infância, na sua primeira infância, e esse trauma continua presente na sua vida sempre. Se não houve um tratamento, se não houve uma superação dele. E ele é causador de estresse, é o estresse crônico. Existe também causas recentes que causam estresse crônico. Você ficar em estado de alerta por tempo muito prolongado. Ou o acúmulo diário de pequenas situações causadoras de estresse. É uma somatória que pequeno, pequeno, pequeno fica grande. Você vai todo dia para sua casa, do seu trabalho, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, e você pega 2 horas de congestionamento pesado. Você acaba estressado. Tem uma razão
uma causa crônica, recente, né? Existe o burnout, que é o estresse típico do ambiente de trabalho. E ele está bem frequente entre nós. Numa sociedade competitiva, ele está ficando cada vez mais frequente. E existem também os transtornos do estresse pós-traumático. Você tem um trauma e ele causa em você um estresse agudo, muito forte. Você está andando na rua, cai um raio e a árvore que levou esse raio cai exatamente nas suas costas, não te pega, mas você ficou ali por centímetros. Pode causar um estresse. Você é raptado, você é assaltado, você é roubado. Sei lá, essas situações que causam trauma, causam aquela situação do estresse pós-traumático. Como há vários tipos de estresse, o profissional de saúde precisa saber distingui-los, porque o tratamento é diferente para cada tipo. Embora, como já falei, os sintomas possam se confundir, não é? E quem é que vai ajudar uma pessoa que está em situação de estresse? Que tipo de profissional? Quem é que você tem que procurar? Como ele é um distúrbio multifacetado, corpo, psicológico e ambiente, tem vários profissionais que podem te ajudar. Psicólogo, o geriatra, o psiquiatra, o clínico geral, um dentista, um assistente social, um fonoaudiólogo, e assim por diante. E, de preferência, a pessoa que é tratada de estresse deve ter uma equipe multiprofissional. Cada um vai cuidar de uma faceta onde o estresse está se manifestando, prejudicando a vida daquela pessoa. O profissional vai fazer o quê? Ele vai ajudar a pessoa a reconhecer no próprio corpo os sinais de alerta de que está acontecendo uma situação de estresse, ou está para começar. Ele vai ajudar a pessoa a descobrir maneiras de não se deixar dominar por esses gatilhos, por essas situações potencialmente estressantes. É a pessoa que vai mandar na situação e não a situação que vai mandar na pessoa. O profissional vai ajudar a pessoa a descobrir e a ir atrás ou a criar situações criadoras de endorfina, situações que deem prazer, porque elas são antagônicas à situação de estresse. Não dá para ter as duas ao mesmo tempo, então vamos ter a de prazer. Aí a de estresse tem que cair fora, é obrigada a cair fora. Esse profissional vai ajudar você, ou a pessoa que está procurando o tratamento, a rever e reformular hábitos físicos, cotidianos, de sono, de alimentação, de prática de exercícios físicos. E ele vai também ajudar você a rever e reformular suas condições socioemocionais. Como é seu lazer? Como são seus hobbies? Que visão que você tem do mundo do trabalho? Como é que você administra as suas relações afetivas, as suas relações familiares, suas relações com outras pessoas? Quais são os seus projetos de vida? Você é uma pessoa idadista? Tudo isso vai ser revisto. É muito difícil fazer tudo isso sozinho. É importante entender que estresse é um distúrbio, ele é prejudicial quando ele está na categoria distúrbio, ele precisa ser tratado, é preciso ir atrás de tratamento para ele. E uma vez tratado, as condições de qualidade de vida daquela pessoa
voltam a ser ótimas. Um adendo, só lembrando que eu tenho um vídeo também aqui no YouTube que fala de modo mais geral sobre as condições comuns ao estresse, à ansiedade e à depressão. E tenho outros em separado, como esse do estresse, que vão falar sobre a ansiedade e que vão falar sobre a depressão. À sua disposição. Obrigada.